Pessoal, nós vamos fazer agora a correção da atividade complementar 6, aquela de tabelas, porque eu preciso muito da sua tranquilidade na hora de fazer uma construção de uma tabela para observar a frequência absoluta e principalmente a frequência relativa. A primeira questão falava que um professor tinha registrado as 36 notas dos seus alunos e eu pedi para você organizar uma tabela com esses dados, especificando frequências absoluta e relativa. Vou montar a tabela. A tabela tem que conter os dados que serão registrados, o número de alunos, que é a frequência absoluta, e o percentual, que é a frequência relativa. Deixa eu só colocar isso para a gente. Aqui eu tenho a frequência absoluta e aqui eu tenho a frequência relativa. Certo? Vamos agora organizar essas notas. Eu vejo que só tem notas de 3 até 10. Então, ó, 3, nota 4, nota 5, nota 6, nota 7, nota 8, nota 9, nota 10. E vou contabilizar quantos alunos tiraram cada uma dessas notas aí. Nota 3, eu tive 1, 2, 3 alunos tirando nota 3. Quantos tiraram nota 4? Volto a contar. 1, 2, 3, 4 alunos tiraram nota 4. Quantos tiraram 5? 1, 2, 3, também 4 alunos. Nota 6, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 alunos. Nota 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 alunos também. Nota 8, 1, 2, 3, 4, 5 alunos tiraram nota 8. Nota 9, eu tenho 1 aluno, 2 alunos, 3, 4, 5 alunos. E nota 10, 1, 2, 3 alunos. Beleza. Ao todo não são 36 notas? Então verifica se você contou certo. Esse total também vai ser muito importante para a gente na hora da frequência relativa. 3 mais 4 dá 7, 4 mais 4, 11, mais 6, 17, mais 6, 23, mais 5, 28, 28 mais 5, 33, mais 3, 36. Bom, contei certinho numa boa. Como é que eu faço a frequência relativa? Ué, a gente agora divide. Lembra que é uma fração com 100? Comparação. Eu pego cada uma das frequências absolutas e divido pelo total. 3, no caso da nota 3, 3 divididos por 36. Quando você usar uma calculadora, você observa que isso dá 0,08333 e assim por diante. Colocando isso em percentuais, como a gente quer, anda 2 casinhas para a direita, olha lá, eu passo a ter 8,333%. Eu não quero tanta casa decimal, vamos parar em uma só. Voltando a falar de arredondamento. Como o número que saiu, no caso aqui, ó, esse 3 é menor do que 5, eu deixo como está antes dessa barrinha de corte. Então, eu vou dizer que eu tenho 8,3% de alunos com nota 3. Vou fazer isso para todos esses valores. 4 divididos por 36 vai me dar um percentual de 11,1. Aqui, claro que eu mantenho 11,1. 6 divididos por 36 vai me dar 16,6%. Ou, fazendo até o arredondamento, né, vou colocar 16,7%. Aqui também 16,7%. O que eu quero que você entenda é que eu estou fazendo essa divisão que eu te falei lá em cima. Ó. Vou fazer de novo aqui para o 8. 5. Deixa eu apagar para ficar bonitinho. 5 divididos por 36 vai me dar 0,13888 e assim por diante. Andando de novo 2 casinhas, 13,888%. Com um arredondamento, eu posso dizer que eu tive 13,9%. Mesma coisa aqui com a nota 9. E como a nota 10 teve 3 alunos, eu já calculei isso, 8,3%. Tudo bem? Montei
a minha tabela com essas duas frequências para a gente observar. A segunda questão. Foi feito um levantamento de dados sobre a idade dos funcionários de uma fábrica. E aí você repara, o que tem interessante nisso é que essas classes, esses dados, eles têm um intervalo de 18 a 20, de 21 a 23, não são valores inteiros de idade, tem aquele intervalinho que a gente vai ver numa outra questão mais à frente. Quero que você organize da mesma maneira uma tabela utilizando frequência relativa e a frequência absoluta. Para isso, construímos a tabela. Temos que ter lá as informações de idade, número de funcionários e percentual, e cada um desses intervalos. Vou preencher, claro, que aqui vai ser a idade de 18 a 20 anos, aqui de 21 a 23 anos, depois de 24 a 26 anos, de 27 a 29 anos, depois de 30 a 32 anos. A frequência absoluta, o número de funcionários, já está informada lá. Ó. Não preciso fazer aquela coleta como eu fiz. 284, depois 316, 420 funcionários de 24 a 26 anos, 304 e 160 no final. Bom, preciso agora saber qual é esse total para poder achar o percentual. Eu não tenho essa informação igual eu tinha na questão número 1. Então, eu vou somar. Aqui, ó, 284 mais 316 mais 420 mais 304 mais 160 vai me dar um total de 1.484 funcionários nessa fábrica. E agora é só a gente fazer a divisão em cada um dos casos por 1.484. Vou fazer só o primeiro, 284 divididos por 1.484. Ó. Claro que eu vou utilizar uma calculadora para facilitar, isso aí não é problema para você também. Isso vai me dar 0,19137 e as outras casas para lá. Como eu já te falei, duas casinhas para a direita, eu tenho 19,1% aproximadamente. Como o 3 que está saindo é menor que o 5, eu deixo 19,1%. Certo? Já achei a frequência relativa. Vou fazer isso para todos esses valores que a gente tem aí. No segundo, eu já posso colocar 21,3%. Já fiz o arredondamento nesse caso. Para o próximo, eu tenho 28,3%. Depois, eu vou obter 20,5% também já arredondado. E, por último, a gente tem 10,8% com arredondamento. Certo? A terceira questão, ela é uma leitura de tabela. E, claro, interpretação dos valores que tem. Aí, no caso, frequências absolutas de temperatura máxima e temperatura mínima em 3 planetas, Mercúrio, Terra e Marte. Mas tem uma coisa muito interessante, que a gente pede diferença usando valores negativos, coisas que são muito tensas, às vezes, para algumas pessoas. Fica atento a isso aqui, ó. Você já observou os valores das temperaturas e eu quero que você calcule a diferença entre as temperaturas máxima e mínima de cada um dos planetas. Na letra A, eu vou calcular a temperatura, a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima em Mercúrio. Cuidado com o seguinte, ó. A temperatura máxima em Mercúrio era de 427 graus Celsius positivos em Mercúrio. E quando eu peço diferença, é menos. Lembra disso? Resultado de uma subtração com uma temperatura mínima negativa, 183 graus Celsius. E aí você já sabe o que fazer com esse menos e menos aqui. Lembra bem? Olha lá, ó. Isso é mais. Então eu passo a ter 427 graus mais 183 graus, que vai nos dar
610 graus Celsius de diferença. Esse é o resultado da nossa letra A. A diferença das temperaturas máxima e mínima de mercúrio é de 610 graus. Vou fazer a letra B, que é a diferença entre as temperaturas máxima e mínima da Terra. Mesma coisa, é diferença. Então, eu tenho 56 graus positivos e menos 88 graus Celsius negativos. Do mesmo jeito, menos e menos, mais, eu faço 56 mais 88, que vai nos dar 144 graus Celsius de diferença. É a resposta da letra B. Agora é calcular a diferença das temperaturas em Marte. De novo, 25 graus Celsius positivos, olha a diferença aqui na subtração, menos 120 graus Celsius negativos. Quero chamar a atenção para a colocação de parênteses, hein? Por favor, não vai te atrapalhar em nada, então faz isso. É melhor você ter essa garantia aí, ó, de sucesso. A gente encontra aqui 145 graus. Tudo bem? Então, a gente obteve aqui as três diferenças de temperaturas máxima e mínima em cada um desses planetas. Quarta questão, bastante simples. Eu te apresento uma tabela com as temperaturas médias registradas em algumas cidades, em algum dia de algum ano, certo? Quero que você coloque essas cidades em ordem crescente dos valores de temperaturas registradas em cada uma delas. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ver os valores e colocá-los em ordem. Primeiro eu tenho aqui, ó, menos 7 graus. É a menor temperatura, já que eu quero ordem crescente, é do menor para o maior. Então, menos 7 graus é menor do que 3 graus. Vai riscando, que é para você não ir se confundindo com o que já está feito e com o que ainda tem a fazer. Depois, 8 graus em Madrid. Depois, 14 graus em Roma. Depois, 19 graus em Nova Delhi. E, por fim, 24 graus em São Paulo. Eu pedi as cidades. Então, por favor, escreva os nomes delas. Aqui a gente tem, ó, Moscou. Depois nós temos Montreal. Depois nós temos, com 8 graus, Madrid. Na sequência, Roma. Depois, Nova Delhi. E, por fim, São Paulo. É isso. Por fim, a quinta questão. Em uma amostra de pacotes de café em pó foram constatadas as seguintes massas em gramas. E aí eu coloquei uma lista de valores. Com base nesses dados, complete a tabela abaixo. Repara que eu já te dei a tabela com as classes que eu quero, né? Quais são os dados que eu quero que você observe. Os valores têm um intervalo aí, ó, de 940 a 960. Então, você tem que observar quais são essas massas em gramas que estão dentro desse intervalo e ir contabilizando. Do mesmo jeito, a gente vai fazer riscando para a gente não se perder. Ó. Eu quero somente valores de 940 a 960, uma frequência absoluta. Aqui eu tenho de 940 a 960, 1, 2, 3, 4 pacotes com essas quantidades de gramas, vamos dizer assim. De 961 a 980, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pacotes. 5 pacotes com essas quantidades de gramas. De 981 a 1000, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pacotes. De 1001 a 1020, eu tenho 1, 2, 3, 4 pacotes.
e apenas um pacote de 1021 a 1040, que é esse aqui com 1036, certo? Qual é o total de números de pacotes? Quando eu somar 4 mais 5 mais 6 mais 4 mais 1, vai dar 20 pacotes, não é isso? Ou seja, agora é só a gente, para calcular o percentual, dividir cada um desses valores absolutos pelo total, 20, que a gente acabou de somar aqui. Lá na primeira linha de informações, 4 divididos por 20 vai me dar 0,2. Andando duas casas para a direita, uma, duas, e Luciano, não tem outra casa. Tem sim, ó. Completa com zero, que você sabe que ele existe. Vai me dar 20%, certo? Vou fazer a mesma coisa para cada um desses. Quando eu dividir 5 por 20, isso me dá 0,25. Do mesmo jeito, duas casinhas para a direita, a gente tem 25%. Fazendo isso com o 6, eu obtenho 30%. Repito os 20% aqui. E, por fim, 1 dividido por 20, ó, toma cuidado com isso aqui, hein? Vai dar 0,05. Andando duas casinhas para a direita, isso é 5%, tá? Toma cuidado. Foi? Claro que ao somar, você vai obter os 100% que já eram esperados. É isso, queridos. Espero que tenha tirado todas as possíveis dúvidas que ficaram.